Pare tudo por um instante e pense: e se a bênção que você tanto deseja já estivesse assinada com o seu nome, apenas esperando a hora exata para invadir a sua vida? Jesus nos deixa esse sinal de confiança. Aquele que crê em mim, mesmo que tudo pareça morrer, viverá. Isso significa que a sua história não está em pausa, mas em plena preparação. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por cada fase desse plano, desde a promessa escrita na eternidade até o momento em que ela se torna visível, e você verá como até os silêncios de Deus estavam carregados de propósito. Antes de seguir, quero que você declare isso em voz alta e escreva aqui nos comentários: confio no tempo perfeito de Deus. O que é meu chega na hora certa. Essa frase é a sua âncora e o seu ponto de partida. Agora sim, respire fundo. Vamos descobrir por que a sua espera não é um atraso, mas a contagem regressiva para um milagre com a assinatura de Deus. Número 1. Deus já designou o que é seu desde a eternidade. Sabe por que ainda não chegou aquilo que você tanto espera? Não é porque Deus se esqueceu de você. Não é porque você não está orando o suficiente. É porque o que é seu já foi designado, mas vai chegar quando Ele decidir. E não será antes nem depois, porque o tempo dele não se mede em minutos, mas em propósitos cumpridos. E isso muda tudo. Efésios 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso não é uma frase poética para te consolar. É uma revelação profunda que transforma a maneira como você enxerga o seu processo. Antes que o tempo existisse, você já tinha sido pensado. Antes que seus pais te imaginassem, Deus já havia colocado o seu nome sobre uma promessa. Antes que o universo respirasse pela primeira vez, já havia uma designação que carregava a sua identidade, o seu propósito, o seu lugar na história. Imagine isso por um instante. Você não é uma improvisação. Você não é consequência do acaso. Você é parte de um plano eterno que foi traçado antes mesmo do sol iluminar a terra. E dentro desse plano, há coisas que são suas e que ninguém mais pode tomar. São promessas seladas com amor, com precisão divina, com propósito celestial. São aquelas coisas que talvez você ainda não veja, mas que já existem na mente de Deus, esperando o momento exato para serem reveladas na sua vida. Talvez hoje você olhe para o seu calendário e pense: já deveria ter chegado. Mas sabe de uma coisa? Deus não se orienta pelas suas datas. Você vive de mês em mês. Ele, da eternidade para o tempo. O que você chama de demora, Ele chama de preparação. O que você vê como atraso, Ele está usando para amadurecer o seu caráter, para alinhar os seus passos, para abrir portas que você ainda não está pronto para atravessar. Porque a prioridade dele não é apenas que você receba, mas que esteja preparado para sustentar. Como um pai que guarda com carinho uma herança especial para seus filhos, assim é Deus com você. Ele não entrega por impulso, não reparte por pressão. Ele guarda o que é seu em um cofre de propósito. E quando tudo estiver alinhado, seu coração, sua fé, sua maturidade, Ele dirá: agora sim é o momento, e nada nem ninguém poderá impedir. Porque o que Deus designa, ninguém rouba. O que Ele prepara, ninguém cancela. Pare de olhar para os lados. O que os outros receberam não é o que você precisa. O que chegou para eles não tira o que é seu. A bênção do outro não diminui a sua promessa. Lembre-se disso. A graça não se divide, ela se multiplica. E o que foi desenhado para você não vai encaixar na vida de mais ninguém. Então, pare de se comparar. Pare de se desesperar. Deus não esqueceu o seu nome. Ele só está esperando o momento perfeito para que tudo se encaixe. Cada dia que passa não é um dia perdido. É um passo mais perto daquilo que já está escrito no céu. Você não está parado, está sendo refinado. Você não está esquecido, está sendo preparado. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, o céu não parou de se mover a seu favor.
há anjos alinhando coisas, há portas sendo construídas para se abrirem quando você chegar, há corações sendo preparados para te receber. Tudo isso acontece enquanto você espera, e quando a dúvida te invadir, quando sentir que nada avança, repita com a alma: Deus não chega atrasado, o tempo dele é perfeito. O que é meu já foi designado e chegará quando ele quiser. Faça isso com todo o seu coração. Declare até que sua fé acredite mais do que seus olhos, porque a fé não se alimenta do que vê, mas do que Deus disse. Às vezes, o maior ato de fé é permanecer quieto, não correr, não forçar, apenas confiar. E se hoje você está cansado de esperar, respire fundo, levante sua cabeça. Você não está sozinho. Deus caminha com você nesse deserto. E cada passo, mesmo que você não veja, te aproxima da promessa que carrega o seu nome. Então, se hoje você pensa que já é tarde demais, que o seu momento passou, que talvez Deus tenha mudado de ideia, lembre-se desta verdade. Ele pensou em você antes de pensar em criar as estrelas. A sua história não começa com os seus erros, começa com a escolha dele. Você não está em pausa. Você está em processo. O que é seu vai chegar. Nem antes nem depois, quando o seu coração estiver pronto, quando o seu entorno estiver alinhado, quando o propósito se ativar. Deus não improvisa, Deus não esquece, Deus cumpre. E quando ele cumprir, você vai entender por que teve que demorar, por que teve que esperar, por que não podia ser antes. E quando acontecer, você vai saber que era perfeito, porque não chegou quando você queria, chegou quando ele sabia que era a hora. Porque o tempo dele não é apenas pontual, é exato, é santo, é eterno. Número 2. O que é seu tem o seu nome escrito no céu. Você sabia que o seu nome está escrito no céu? Isso não é uma metáfora bonita. É uma verdade espiritual que muda a sua forma de esperar, de orar, de viver. Jesus disse isso com clareza em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa frase não fala apenas de salvação. Fala de identidade, de propósito, de destino, de uma designação divina que carrega o seu nome com tinta eterna, impossível de apagar. No céu não há confusão, não existem erros administrativos, não há equívocos de destino. Cada bênção, cada porta, cada promessa que Deus desenhou para você tem o seu nome gravado, não a lápis, mas a fogo, não em post-its celestiais que podem cair. Está no registro eterno, no coração de Deus, onde nada e ninguém pode modificar. Aquilo que você deseja, esse sonho que vive dentro de você, esse chamado que arde no seu peito, não está perdido, está reservado, separado, protegido. Talvez hoje você sinta que outra pessoa recebeu aquilo que você esperava, que viu uma porta se abrindo, mas para outro, e em silêncio você se perguntou: e o meu? Deixe-me te dizer isto: o que é seu não pode chegar às mãos erradas. Deus não comete erros de entrega. O céu não confunde endereços. Se algo tem o seu nome lá em cima, chegará até você aqui na terra. Nem antes, nem depois, quando for o tempo perfeito. Nos céus existe um livro, um registro vivo. E nesse livro não está apenas o seu nome como cidadão eterno do reino. Também estão as promessas que te pertencem, as pessoas que marcarão o seu caminho, os recursos que você vai precisar, os momentos-chave que vão te transformar. Tudo está escrito, nada é por acaso. E se Deus já escreveu, Ele não vai riscar. Ele não muda de ideia, não escreve nomes para depois se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se reservou, vai enviar. Isso significa que você não precisa competir com ninguém. Não precisa comparar o seu processo com o dos outros. A bênção do seu irmão não é uma ameaça, porque o que é dele, mas o que é seu é só seu.
O céu não fica sem estoque. As bênçãos não são limitadas. Não existe apenas uma porta de oportunidade. Existem portas desenhadas especialmente para você, com a sua medida exata, com o seu chamado único, com a chave que só a sua fé pode girar. E mesmo que hoje pareça que nada está se movendo, que nada está mudando, que a espera virou eternidade, confie. Confie que o que carrega o seu nome não se perdeu, não foi cancelado. Só está esperando o momento exato. Deus não se esquece de você. Deus não brinca com as suas emoções. Deus não te faz esperar como castigo, mas por precisão. Ele está alinhando coisas que você ainda não vê, preparando espaços onde você vai entrar, tocando corações que farão parte da sua história. Às vezes, o inimigo tentará sussurrar mentiras. Isso não era para você. A sua chance já passou. Você perdeu porque duvidou. Mas a verdade é esta: o inimigo não pode apagar o que Deus escreveu. Ele pode tentar te desanimar, te distrair, te fazer duvidar, mas ele não pode tocar no registro celestial, porque o que está escrito no céu tem uma autoridade que não se negocia. É a sua garantia divina, é o seu respaldo eterno. Então, quando você duvidar, quando o tempo parecer lento, quando sentir que a sua fé está fraca, repita com força: meu nome está escrito no céu, e o que é meu chegará no tempo perfeito de Deus. Declare isso com a sua boca e com o seu coração. Escreva nos comentários, escreva na sua alma, porque toda vez que você se lembra disso, o seu espírito se alinha com o céu. E então, a paz volta, a fé cresce, e a espera se transforma em preparação. E se hoje você está cansado, se hoje o silêncio dói, se sente que Deus está demorando, faça isso. Respire fundo. Faça com todo o seu coração. Levante a cabeça e lembre-se que o seu nome está lá no alto, não flutuando ao acaso, mas firmemente escrito no livro dos que foram escolhidos. Você não foi esquecido, você foi separado, você não está perdido. Está sendo guiado até aquilo que foi feito para você. Deus não chega atrasado. Deus não se confunde. Deus não improvisa. O que é seu vai chegar, quando Ele decidir. Nem antes, nem depois. E quando chegar, você vai entender que valeu a pena esperar. Porque o que vem do céu sempre chega na hora certa. Número 3. Deus confirma suas promessas com pactos inquebráveis. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, e não o fará? Falou, e não cumprirá? Essa é a poderosa declaração que encontramos em Números 23:19, e é mais do que uma afirmação teológica. É uma âncora firme para a sua alma em meio à espera. Porque quando Deus te promete algo, Ele não está apenas te dando uma esperança, Ele está te entregando um pacto, e esse pacto é inquebrável. Talvez hoje você esteja cercado de promessas quebradas, palavras humanas que não se cumpriram, pessoas que juraram estar com você e te deixaram, projetos que prometiam muito e terminaram em nada. E talvez, sem perceber, você esteja olhando para as promessas de Deus com esse mesmo olhar, duvidando, questionando, pensando, e se Deus também mudar de ideia? Mas aqui está a diferença radical. Os homens prometem com base na emoção. Deus promete com base na sua eternidade. Os homens falam sem conhecer o amanhã. Deus fala com conhecimento absoluto do fim desde o começo. Quando Ele te disse que faria, não disse esperando que tudo desse certo. Disse sabendo exatamente tudo o que viria. Suas quedas, suas lágrimas, suas dúvidas, seus erros. E ainda assim, Ele não cancelou o pacto. Porque Deus não se compromete com você pelo que você é agora, mas pelo que Ele já viu que você será. A promessa dele não se baseia na sua perfeição, mas na sua fidelidade. E quando ele promete, ele sela com algo maior do que palavras. Ele sela com o seu caráter. Deus não assina contratos emocionais, ele assina pactos eternos. Cada promessa dele é como um documento legal no reino espiritual, um contrato selado com o seu sangue, respaldado pelo seu trono,
assinado com o seu nome. E ele não pode quebrar esse contrato sem ir contra quem ele é. Por isso você pode confiar, por isso você pode descansar, porque você não está esperando uma possibilidade, está esperando o cumprimento de algo que já foi assinado no céu. Talvez hoje a sua realidade grite o contrário. Talvez seus olhos não enxerguem nada, mas as suas circunstâncias não têm autoridade para anular o que Deus declarou. A escassez não anula o pacto de provisão. A solidão não apaga a promessa de companhia. O atraso não cancela o propósito. Pelo contrário, cada dia que passa sem o cumprimento é como se acumulasse juros espirituais a seu favor. É tempo de amadurecimento, de formação, de refinamento. É o tempo em que sua fé se fortalece e seu caráter se alinha à promessa. Deus prefere mover montanhas a quebrar uma palavra que te deu. Prefere redirecionar nações, abrir caminhos no mar ou parar o sol se for necessário. Mas o que ele não fará é voltar atrás num pacto que saiu da sua boca. Porque em cada promessa que ele te fez, colocou em jogo algo maior do que a sua bênção. Colocou em jogo o seu nome, a sua reputação, a sua glória. E Deus não permitirá que o seu nome seja visto como mentiroso por não cumprir o que disse. Quando o inimigo tentar te fazer duvidar, quando a espera durar mais do que você imaginava, quando a sua alma se cansar de não ver resultados, lembre-se, você não está se agarrando a uma ilusão. Você está sustentado por um pacto, por uma promessa que tem um selo eterno. Não foi um impulso de Deus. Não foi exagero. Foi uma decisão soberana, legal e definitiva. E se ele disse, ele fará. Então, pare de olhar para o relógio e comece a olhar para o pacto. Pare de contar os dias e comece a contar as vezes que Deus foi fiel. Pare de pensar que ele esqueceu e comece a lembrar que ele não pode mentir. Ele não pode falhar. Ele não pode mudar de ideia depois de já ter assinado o seu destino com tinta da eternidade. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para cumprir. Ele faz o impossível se dobrar. Ele não espera condições ideais. Ele cria cenários divinos. Por isso, mesmo que agora você não entenda o quando ou o como, pode confiar plenamente no quem. Porque quem te prometeu é fiel. E se ainda não chegou o que você espera, é porque ainda não é o momento perfeito. Mas está a caminho. E chegará com selo celestial, com cumprimento sobrenatural, com propósito eterno. Levante sua cabeça. Respire fundo. Não é tempo de duvidar, é tempo de lembrar. O pacto dele com você está intacto. E o que é seu, o que ele te prometeu, vai chegar quando ele decidir. Nem antes, nem depois, mas sim com exatidão divina, porque o tempo dele é perfeito e a sua palavra inquebrável. Número 4. A sua espera está sendo intercedida no céu. Talvez você não veja, mas enquanto você espera aqui embaixo, há alguém falando sobre você no céu. Não é um anjo, não é um profeta, é Jesus. E ele não faz isso de vez em quando. Vive para isso. Hebreus 7:25 diz com clareza: vive sempre para interceder por eles. Essa é a ocupação atual dele. Ele não está pregando de um púlpito, nem caminhando sobre as águas. Está diante do Pai, mencionando o seu nome, apresentando a sua causa, lembrando a Deus de cada promessa que ele te fez. Você já parou para pensar nisso? Que enquanto você chora esperando, Cristo está de pé no céu intercedendo? Não há um suspiro seu que não tenha eco no trono de Deus. Não há uma lágrima derramada que não seja levada pelo próprio Jesus ao Pai. A sua dor não é invisível. A sua espera não é ignorada. Pelo contrário, está sendo acompanhada, apresentada e defendida pela voz mais poderosa do universo, a do Filho. Enquanto você pensa que está sozinho, em silêncio, em pausa, no céu há movimento. Jesus está agindo, está dizendo: Pai, lembra da promessa que fizeste a ele, olha como ele esperou, vê o coração dele, não o esqueças, não o deixes cair, não permitas que ele perca a fé. Essa intercessão é mais do que consolo espiritual, é ação, é aceleração,
É a intervenção divina que move recursos, abre caminhos, alinha destinos. É Jesus abrindo espaço no invisível para que no tempo perfeito o visível se manifeste. Neste exato momento, o seu nome está nos lábios de Cristo. Talvez ninguém aqui embaixo o mencione. Talvez nem você fale mais daquilo que tanto esperava. Mas no céu, ele não soltou. Jesus continua lembrando da sua promessa. Continua sustentando-a. Continua ativando tudo o que for necessário para que ela chegue à sua vida exatamente quando deve chegar. Nem antes, nem depois. Por isso, você pode respirar fundo, porque a sua espera não é passiva, ela tem respaldo, tem voz, tem cobertura. A intercessão de Cristo transforma o seu processo em propósito, transforma o que parece demora em um desenho divino. E o mais importante, garante que tudo o que Deus determinou para você vai chegar. Porque quando o Filho intercede, o céu responde. E quando você sentir que ninguém entende o seu processo, que ninguém compreende porque dói tanto esperar, que você já nem sabe mais como orar, lembre-se disso, Jesus entende. Ele também soube o que é esperar em silêncio. Soube o que é clamar e parecer não ser ouvido. Soube o que é confiar no meio da dor. Por isso, hoje, ele é o melhor intercessor. Ele não fala apenas como Deus. Ele fala como alguém que viveu em carne e osso o que você está sentindo agora. Toda vez que o inimigo vier sussurrar que você está perdendo tempo, lembre-se, Jesus não intercede por causas sem valor. Se ele está apresentando a sua causa no céu, é porque aquilo que você espera tem peso eterno, tem valor, tem propósito. Não é uma espera vazia, é uma espera acompanhada. É uma espera que está sendo preenchida de sentido no trono da graça. O seu nome não se perdeu na multidão. O seu caso não foi arquivado. Cada detalhe da sua vida está sendo apresentado pelo próprio Jesus, não por mérito seu, mas por amor. Não porque você merece, mas porque ele decidiu ser o seu advogado eterno. E ele não perde causas, não esquece orações, não abandona processos. Então hoje, mesmo que você não entenda por que ainda não chegou o que Deus te prometeu, confie. Porque você não está esperando no esquecimento, você está esperando sob intercessão. E isso muda tudo. Isso garante que, mesmo que a espera se prolongue, não será em vão. Que mesmo que você não veja o resultado hoje, o céu já está trabalhando nele. Jesus não intercede por caprichos, ele intercede por promessas. Promessas que o Pai fez e que o Filho está garantindo. Promessas que estão sendo sustentadas no invisível para que cheguem, no momento certo, ao visível. E quando aquilo que é seu finalmente chegar, você vai entender que cada dia de espera esteve coberto, que cada silêncio teve respaldo, que cada lágrima foi acompanhada. Não se desespere, não solte a sua fé, não pense que está sozinho. Há uma voz no céu falando por você, e essa voz nunca falha. Porque Jesus vive para isso, e se ele vive para interceder por você, então você pode viver confiando que o que é seu vai chegar, quando ele decidir, nem antes, nem depois, mas sim com toda a glória do céu por trás, porque o tempo dele é sempre perfeito. Número 5. Deus aperfeiçoa os detalhes enquanto você espera. Talvez você não veja, mas enquanto espera, Deus está trabalhando. Em silêncio, sem fazer barulho, sem publicar avanços, mas ele está agindo. Filipenses 1,6 diz com autoridade: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que se Deus começou algo na sua vida, ele não vai deixar pela metade. Ele não se cansa, não se distrai, não se esquece. Ele termina tudo o que começa, e não apenas termina, ele aperfeiçoa. A espera não é uma pausa vazia. É a oficina onde Deus lapida os detalhes que você ainda não consegue enxergar. Como um carpinteiro que trabalha em sua bancada, medindo, lixando, ajustando, Deus está em sua obra, preparando aquilo que te prometeu, refinando cada aspecto para que, quando chegar, não seja qualquer coisa, mas sim o exato, o correto,
aquilo que se encaixa com você, com seu propósito, com o tempo em que você vai receber. Muitos querem a bênção, mas não estão dispostos a esperar o processo de aperfeiçoamento, porque queremos tudo rápido, queremos agora, queremos algo que alivie a dor do presente. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Ele sabe que há bênçãos que não podem chegar incompletas, porque se vierem antes da hora, podem ferir mais do que abençoar. Por isso, quando Deus atrasa algo, não é castigo, é aperfeiçoamento. Talvez você esteja esperando um relacionamento e pense que Deus não está fazendo nada. Mas enquanto isso, Ele está trabalhando no coração da outra pessoa. Está curando feridas, ajustando o caráter, formando a sensibilidade espiritual para que no dia em que os caminhos se cruzarem, vocês não apenas se encontrem, mas se reconheçam. Deus não quer te dar companhia, Ele quer te dar conexão. Ou talvez você esteja esperando um emprego, um chamado, uma oportunidade e sente que nada se move. Mas o que você não vê é que Deus está organizando aquele lugar, levantando as pessoas certas, criando um ambiente que não apenas te contrate, mas que te valorize, te impulsione, te respeite. Porque não se trata apenas de ter uma fonte de renda. Trata-se de estar no lugar onde o seu propósito floresce. É isso que faz uma bênção ser perfeita. Os detalhes. E esses detalhes, Deus trabalha na espera. Porque se Ele te der algo bom hoje, sem ter terminado de preparar, você corre o risco de se contentar com menos do que foi chamado a viver. Por isso, o céu não responde à sua pressa, responde à sua preparação. Você prefere algo rápido ou algo perfeito? Essa é a pergunta que Deus muitas vezes nos faz, sem palavras, porque a sua impaciência pode colocar em risco aquilo que Deus queria te entregar completo. E às vezes, o melhor que pode te acontecer é Deus não responder quando você quer, para poder te entregar algo que dure, que edifique, que transforme. Se hoje você está na espera, não é porque Deus parou, é porque Ele está aperfeiçoando, está alinhando corações, está reescrevendo cenários, está esculpindo seu caráter, está refinando seu discernimento. Porque muitas vezes Ele não está apenas preparando a promessa, está preparando você também. Uma porta não serve de nada se você não estiver pronto para atravessá-la. Um relacionamento não abençoa se você não souber cuidar. Uma promoção não transforma se você não souber sustentar. E Deus não quer que o que vier te derrube. Ele quer que te leve mais alto. Por isso, cada dia de espera é um dia de edificação. É um dia onde algo é polido, algo é corrigido, algo é aperfeiçoado. E quando chegar, porque vai chegar, você vai entender por que não podia chegar antes. Você vai olhar para trás e dizer, agora entendo por que tive que esperar. Porque o que chega no tempo perfeito de Deus chega completo, chega pronto, chega com paz, não com ansiedade, não com caos, com propósito, com firmeza, com testemunho. Então levante sua cabeça, respire fundo, confie, porque mesmo que você não veja avanços visíveis, o céu continua trabalhando. Deus não deixa obras inacabadas. Ele não começa algo para abandonar. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai aperfeiçoar, e quando entregar, não será uma versão provisória, será o cumprimento exato da sua promessa, com cada detalhe no lugar. Não corra, não pressione, não se compare. O tempo dos outros não é o seu. O que é seu vai chegar quando Ele decidir, nem antes, nem depois, porque o tempo dele é sempre perfeito. Número 6. O que Deus decreta, ninguém pode cancelar. Você sabia que tudo o que Deus decretou para a sua vida está blindado no céu? Que não importa o quão forte o inimigo rugir, o que Ele determinou sobre você vai se cumprir? Jó disse isso com convicção depois de passar pela escuridão mais profunda. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42. Isso não é só uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra a dúvida, o medo e a mentira. É a certeza de que se Deus pensou, se Deus falou, se Deus assinou, então isso vai se cumprir. Não importa quem tente impedir.
Quando Deus decreta algo, esse decreto não é anulado por boatos, por ataques, por feitiçaria ou por diagnósticos humanos. O seu decreto é lei eterna, é como um documento selado com sangue real, inquebrável, respaldado pelo seu trono. E esse decreto leva o seu nome. Ele não se perdeu, não foi manchado, não foi revogado. Está ativo, está vivo, está aguardando o momento perfeito para se manifestar na sua vida. E isso significa que nenhuma força do inferno pode cancelá-lo. Você está sob ataque? Sente que tudo está desmoronando justamente quando sua fé estava mais firme? Está no meio de uma batalha espiritual intensa que parece sem sentido? Deixe-me te dizer algo que você precisa gravar no espírito. Os ataques mais intensos vêm antes das maiores entregas. O inferno não desperdiça munição com quem não tem propósito. Se você está sendo atacado, é porque o inimigo já leu o que o céu decretou sobre você. E ele teme. Teme o que você vai carregar. Teme o que você vai liberar. Teme o que você vai transformar quando o que é seu chegar. A oposição espiritual que você está sentindo não é sinal de abandono, é sinal de ativação. É evidência de que o céu está se movendo a seu favor, e o inimigo sabe disso. Mas aqui está a chave. O inimigo pode gritar, pode incomodar, pode tentar confundir, mas não pode revogar o que Deus assinou. É como um inquilino barulhento numa casa que não é dele. Pode fazer barulho, pode causar incômodo, mas não pode mudar a Escritura. Deus tem autoridade suprema sobre todo o reino espiritual. Não há demônio, não há maldição, não há obra das trevas que tenha mais poder do que um único decreto de Deus. Ele não precisa de permissão. Ele não precisa de justificativa. Se ele diz, é seu, então é seu. Se ele diz, vai chegar, então vai chegar. Porque o que Deus decreta, se cumpre. O que Deus assina, se respeita. E o que Deus promete, chega quando Ele decide. Talvez hoje você ainda não veja o cumprimento, mas isso não significa que o decreto tenha expirado. Existem bênçãos em processo de execução, promessas que já foram assinadas no céu, mas estão descendo passo a passo, atravessando oposição espiritual, alinhando tempos, aperfeiçoando detalhes. Não se desespere. Não permita que o barulho do inferno faça você duvidar do respaldo do céu. Porque se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ponto. Cada ataque que você enfrenta nesta estação é uma confirmação de que algo grandioso está para chegar. Cada porta que se fechou, cada palavra negativa que você ouviu, cada noite de batalha espiritual não foram sinais de derrota, foram contrações. O céu está em trabalho de parto, e você está mais perto do que nunca de ver nascer o que Deus decretou. Seu milagre está a caminho. Não aborte com incredulidade, não cancele com suas palavras, não o impeça com sua impaciência. Deus não precisa da ajuda do inimigo para cumprir o que prometeu, e o inimigo não tem poder para destruir o que Deus preparou. Simples assim, poderoso assim, perfeito assim. Se algo te pertence por decreto divino, então é só uma questão de tempo. E como você já sabe, não será antes, não será depois. Será quando Deus decidir. Porque o tempo dele é perfeito. Levante sua cabeça, respire fundo, creia com todo o seu coração. Você está em território sagrado. Você não está perdendo, está sendo preservado. O que é seu vai chegar. Não pela sua força, não pelos seus méritos, não porque tudo está a seu favor. Vai chegar porque Deus falou, e quando Deus fala, nem os homens nem os demônios podem impedir. Então hoje, em meio ao que você está enfrentando, declare isso. O que Deus decretou para a minha vida, ninguém pode cancelar. Escreva isso na sua mente, guarde no seu coração. Repita até que sua fé grite mais alto que o seu medo, porque se o céu já assinou, então se prepare, porque está a caminho. E quando chegar, você vai saber que valeu cada batalha, cada lágrima, cada espera, porque o que é seu vai chegar. Quando ele decidir, nem antes, nem depois.
mas sim com glória. Número 7. Deus usa o seu caráter para medir a sua capacidade. Talvez hoje você se pergunte por que ainda não chegou aquilo que tanto espera. Porque, se você orou, se creu, se semeou, ainda não vê a colheita. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Deus não está esperando que você tenha mais talento, está esperando que o seu caráter esteja pronto. Porque Deus não entrega bênçãos eternas a corações instáveis. Ele não se impressiona com o que os homens veem. Ele olha mais profundo, como fez com Davi. 1 de Samuel 16:7 nos mostra a cena. Todos os irmãos de Davi passavam diante de Samuel, fortes, altos, preparados. Mas Deus os rejeitou um a um. Por quê? Porque enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Isso significa que o critério do céu não é sua aparência, seu currículo ou sua fama. É o seu caráter. É como você reage no secreto, como trata os que não podem te retribuir, como obedece quando ninguém te aplaude. Porque é ali, no invisível, que Deus mede se você pode sustentar o que está pedindo. O caráter é como um vaso, e Deus não coloca vinho novo em odres velhos, não porque Ele não queira te abençoar, mas porque sabe que uma bênção mal administrada pode virar um peso. Deus não quer que o que Ele te dá te destrua. Por isso, enquanto você pensa que está esperando, Deus está te treinando, está te ampliando por dentro para que quando chegar o que Ele prometeu, você tenha capacidade para conter, administrar e multiplicar sem deixar escapar. Às vezes oramos por coisas grandes, mas vivemos com caráter pequeno. Queremos liderar, mas não sabemos servir. Queremos abundância, mas não sabemos lidar com a escassez. Queremos autoridade, mas não sabemos nos submeter. E Deus, como Pai sábio, não vai te entregar algo que vai te sobrecarregar. Ele primeiro forma em você o coração certo e então libera a bênção. Porque para Ele, o que você é vale mais do que o que você tem. Cada prova que você enfrenta na espera é um teste de caráter. Como você reage quando as coisas não saem como esperava? Você se amarga ou confia? Se desespera ou persevera? Porque não se trata apenas de receber, trata-se de permanecer. Muitos recebem bênçãos e as perdem porque não tinham a raiz certa. Mas você não foi chamado para receber por emoção, e sim para sustentar por maturidade. Talvez hoje você esteja em meio a um processo desconfortável. Não vê sinais, não há avanços. Sente que tudo está em pausa. Mas não é pausa, é formação. É Deus te ensinando paciência, domínio próprio, mansidão. É Ele firmando sua fé para que quando chegar o que prometeu, você não perca com o primeiro vento. Porque a bênção não é o fim do processo, é o começo de uma nova responsabilidade. E Deus não entrega responsabilidades a corações instáveis. Pense assim, se Deus tivesse te dado há 5 anos aquilo que você está pedindo hoje, você teria administrado bem? Talvez não. Talvez você teria usado para alimentar o orgulho. Talvez teria se afastado. Talvez teria destruído. Mas hoje, depois de tudo o que aprendeu, depois de cada queda, cada recomeço, cada silêncio de Deus, você já não é o mesmo, e a cada dia está se parecendo mais com o vaso que Ele precisa para derramar o que é dele. Deus não tem pressa, porque o que é eterno não se improvisa, e o que é seu vai chegar. Mas não vai chegar só porque você quer. Vai chegar quando você estiver pronto, quando seu coração for como o de Davi, disposto, obediente, humilde. Deus não busca a perfeição. Busca disposição. Busca pessoas que possam dizer, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo que doa, eu permaneço. Mesmo sem ver, eu continuo crendo. Então, se hoje você está esperando, não se desespere. Pergunte a si mesmo, o que Deus está trabalhando no meu caráter? Qual área ainda precisa amadurecer? Porque quando o seu caráter está alinhado, o céu se abre, e o que era espera se torna entrega. Uma entrega estável, sólida, sustentada por aquilo que você construiu no secreto.
Deus não está procurando os mais capacitados, está procurando os mais moldáveis. E se você está nesse processo, não é castigo, é preparação. Porque o que é seu vai chegar, mas não chegará em qualquer momento. Vai chegar quando o seu caráter estiver pronto para sustentá-lo com graça, sabedoria e fidelidade. Então, respire, confie, continue deixando Deus trabalhar em você, porque a promessa dele não foi cancelada, só está sendo aperfeiçoada, e quando ela chegar, vai chegar com propósito, com maturidade e com paz. Nem antes, nem depois. Vai chegar quando ele decidir, porque o tempo dele é sempre perfeito. Número 8. A sua obediência no pouco te qualifica para o muito. Talvez hoje você esteja esperando algo grande, uma promoção, uma oportunidade, uma promessa. Mas Deus te diz, me mostre o que você faz com o que já tem. Porque antes de confiar a você o muito, Ele está observando a sua fidelidade no pouco. Jesus disse com clareza em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E isso não é apenas um conselho espiritual, é uma lei do reino, uma regra de promoção divina. Ninguém recebe o muito da parte de Deus se primeiro não demonstrou obediência e entrega no pouco. O erro de muitos não é não ter uma promessa, é desprezar a missão atual. Esperam com ansiedade o palco grande, mas se esquecem de que o céu avalia como se administra o cenário pequeno. Você está orando por uma plataforma maior? Deus está observando como você trata os poucos que te ouvem agora. Está sonhando com um relacionamento abençoado? Deus está olhando como você lida com a sua solidão. Está esperando abundância financeira? Deus está vendo como você honra os recursos limitados que hoje tem em mãos. Cada tarefa que você tem hoje, por menor que pareça, é uma prova, uma oportunidade de mostrar a Deus que seu coração está pronto para mais. A fidelidade não se mede quando tudo é empolgante, se mede quando ninguém vê, quando nada brilha, quando não há aplausos. É aí que Deus examina se pode confiar a você o que tem pedido. Porque antes de te dar algo maior, Ele quer ter certeza de que seu coração não vai distorcer, desperdiçar ou idolatrar aquilo que for entregue. A sua obediência no cotidiano é uma escada. Cada vez que você faz o certo mesmo sem reconhecimento, está subindo um degrau. Cada vez que você limpa o que ninguém quer limpar, serve quem não pode retribuir. Dá com alegria mesmo doendo. Está avançando rumo ao cumprimento. Porque Deus não está buscando eloquência, está buscando constância. Ele não espera ver milagres em suas mãos, mas excelência nas pequenas ações. Você está sendo fiel no trabalho que tem agora, mesmo que não seja o seu lugar dos sonhos. Está cuidando daquele pequeno grupo que te foi confiado como se fossem multidões. Está lidando com gratidão com os recursos escassos, sem reclamar a cada 5 minutos. Porque isso fala mais da sua fé do que qualquer oração longa. O céu não promove por volume, promove por fidelidade. Veja Davi, ungido para ser rei, mas voltou ao campo para cuidar de ovelhas. E não fez isso com amargura, fez com excelência. Enquanto os outros viam apenas animais, Deus via como Davi adorava, como protegia, como obedecia. Porque a fidelidade no anonimato foi o teste que o qualificou para o trono. Talvez você esteja nessa mesma fase. Ninguém te vê, ninguém te aplaude. Mas o céu está te avaliando, não para te castigar, mas para te preparar. Deus não entrega bênçãos para inflar egos, Ele entrega para expandir o reino. E antes de confiar algo grande, precisa ver se você trata o pequeno com o mesmo respeito, honra e paixão. Porque o que você faz com o pouco revela o que faria com o muito. E Deus não se guia pelas suas palavras, se guia pelos seus atos. Talvez você esteja orando por uma promoção, enquanto Deus está esperando a sua obediência. Talvez a porta pela qual você tanto clama já esteja aberta, mas só será ativada quando você for excelente com o que já tem nas mãos. Aquilo que você considera uma tarefa mínima, para Deus é um termômetro espiritual. Não existe obediência inútil.
Cada ato de fidelidade constrói a sua história com Deus. A sua promoção não está no ar, está escondida na sua atitude. Está em como você realiza o trabalho que ninguém valoriza, em como você fala dos outros quando poderia criticar, em como responde no secreto quando a tentação bate à porta. Deus testa o seu coração na escuridão para saber se pode confiar a você a luz. Porque quem não sabe ser íntegro sem aplausos, não saberá ser humilde quando o reconhecimento vier. Então hoje, em vez de olhar para o que ainda não tem, olhe para o que já tem. E faça com todo o seu coração. Porque Deus não se esqueceu de você. Não te deixou esperando por castigo. Ele está te observando, está avaliando. E quando ele vir que você sabe tratar o pouco como se fosse o muito, então o muito virá. Nem antes, nem depois. Quando seu coração tiver entendido, quando sua obediência tiver provado, quando sua atitude tiver passado no teste, porque o que é seu já está preparado. Só está esperando que você o trate com a fidelidade que ele merece, mesmo antes de vê-lo, porque Deus não chega atrasado. O tempo dele é perfeito, e se hoje você é fiel no pouco, prepare-se, o muito está a caminho. Número 9. Deus coordena todas as pessoas para o seu milagre. Talvez hoje você pense que nada está se movendo, que o seu milagre está estagnado, que as conexões não acontecem e as pessoas certas não aparecem. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Deus está orquestrando tudo em silêncio. Está movendo fios invisíveis, está tocando corações, está virando o volante de decisões que você ainda nem sabe que vão te favorecer. E enquanto você espera, Ele está alinhando pessoas, conversas, lugares e momentos para que, quando chegar a hora, tudo se encaixe perfeitamente. Esther não imaginava que uma tragédia nacional a empurraria para descobrir seu propósito. Ela não escolheu o palácio. Não foi atrás dele, foi levada até lá. E por um tempo acreditou que sua posição era apenas um privilégio. Até que Mardoqueu lhe disse: "E quem sabe se para tal tempo como este não chegaste ao reino?" Ester 4:14. Foi nesse instante que ela entendeu. Deus havia usado todo o seu caminho, as portas abertas, as pessoas que conheceu, até as injustiças, para posicioná-la exatamente onde deveria estar. No lugar certo, no momento perfeito, para cumprir um propósito eterno. Assim também está Deus agindo na sua história. Nada do que você viveu foi por acaso. Cada encontro, cada despedida, cada sim, cada não, até mesmo cada traição, esteve dentro do tabuleiro divino. E neste exato momento, enquanto você se pergunta quando chegará a sua resposta, Deus já está tocando os corações de pessoas que você nem conhece para que cruzem seu caminho exatamente quando você precisar. Há alguém hoje tomando uma decisão que mudará o seu futuro. Talvez você não saiba, talvez você não tenha controle sobre isso, mas Deus tem. Ele é o maestro da orquestra. E mesmo que agora você só ouça instrumentos soltos, logo tudo fará sentido. Cada pessoa que parecia um obstáculo, cada porta que se fechou, estava te forçando a virar na direção que ele já tinha traçado. Porque o milagre não é só o que você recebe, é também a forma como Deus coordena os outros para que você encontre o que é seu. Aquela conversa casual que você teve na semana passada, e se foi Deus te conectando com alguém-chave? Aquela pessoa que te irrita no trabalho, e se é a ferramenta que Deus está usando para lapidar seu caráter e abrir uma nova oportunidade? Aquela porta que se fechou quando você mais queria, e se foi Deus dizendo: "Não é por aí, mas se você confiar, eu vou te levar pelo caminho certo." Nada escapa ao plano dele, nem mesmo os seus tropeços. Às vezes oramos para que Deus nos aproxime das pessoas certas, mas ele não faz isso apenas trazendo, faz também afastando as erradas. E embora isso doa, embora seja difícil entender, cada saída forçada de alguém da sua vida pode ser a libertação que você precisava para seguir sem impedimentos rumo ao seu propósito. Deus está limpando o terreno, está abrindo espaço, está preparando um cenário para que o que é seu chegue sem que nada o atrase.
E enquanto você se desgasta buscando conexões, contatos, atalhos, Deus quer te lembrar de algo simples, mas poderoso. Você não precisa encontrar as pessoas certas. As pessoas certas vão te encontrar quando Deus decidir. Porque o relógio dele não falha, o plano dele não atrasa, a logística celestial dele nunca colapsa. Levante a cabeça, respire fundo. O silêncio de hoje faz parte da música que Deus está compondo. E em breve, tudo começará a soar em harmonia. Tudo o que parecia disperso, desconectado, sem sentido, vai se unir como uma sinfonia. E você vai entender que não foi sorte, não foi coincidência, foi providência. Confie no tempo dele, confie na coordenação dele. Porque se Deus conseguiu alinhar a história de Esther para posicioná-la diante do rei exatamente no momento em que seu povo precisava de um milagre, você acha que ele não pode alinhar a sua? Ele está fazendo isso. E está fazendo melhor do que você imagina. Por isso, mesmo que você não veja, mesmo que ainda não entenda, continue caminhando. Porque o que é seu vai chegar. Quando ele decidir. Nem antes, nem depois. Mas sim, com cada peça no seu lugar. Porque o tempo dele é sempre perfeito. Número 10. O que Deus atrasa, ele não nega. Ele melhora. Talvez hoje você esteja confuso porque aquilo que pediu ainda não chegou. Você se pergunta se Deus mudou de ideia, se o que esperava já não faz parte do seu destino, se a sua fé não foi suficiente. Mas hoje eu quero te dizer com todo o coração, o que Deus atrasa, ele não nega, ele melhora. Há uma grande diferença entre um não de Deus e um ainda não. E se aquilo que você pediu ainda arde no seu coração, se você sente que ainda faz parte do seu chamado, não solte. Está apenas sendo ajustado para chegar na sua versão aprimorada. Abacuque 2:3 é uma palavra viva para você hoje. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É um versículo que grita esperança, que nos lembra que o tempo de Deus não responde à ansiedade do homem, mas ao desenho perfeito do céu. Mesmo que pareça que tudo parou, a visão não está morta, só está sendo preparada. Quando Deus diz não, é definitivo, mas quando ele atrasa algo, é porque ainda está lapidando. É como quando você faz um pedido especial e o fabricante diz: estamos demorando um pouco mais porque queremos te entregar algo impecável. Assim funciona o céu. Enquanto você conta os dias com impaciência, Deus conta os processos com propósito. Porque Ele não quer que você receba qualquer coisa. Ele quer que você receba exatamente o que precisa no momento exato. Às vezes, achamos que Deus está em silêncio porque se esqueceu. Mas não é silêncio de abandono, é silêncio de construção. Cada dia de espera é um dia de melhoria, é um ajuste, é uma ampliação. É uma versão que está sendo elevada a algo maior do que aquilo que você pediu. E quando chegar, você vai dizer: obrigado por não ter me dado isso quando pedi, porque se tivesse vindo naquela hora, eu não saberia lidar. Ou simplesmente não teria sido tão perfeito como é agora. Deus não te deixa esperando para punir sua fé. Ele te deixa esperando porque te ama demais para te dar algo incompleto. Ele atrasa o bom para te entregar o melhor, e às vezes até atrasa o melhor para te entregar o perfeito, porque o tempo dele não é apenas justo, é sábio. Ele vê além da sua emoção. Ele vê consequências, portas futuras, cenários que você ainda não conhece. E por isso ele espera, porque enquanto você vê atraso, ele vê proteção. Imagine isso, você está esperando um pacote importante, algo que você precisa muito, e de repente avisam que houve um atraso, mas não porque se perdeu, e sim porque o fabricante decidiu fazer um upgrade gratuito, uma versão mais completa, mais forte, mais bonita. Assim é Deus com você. Ele não está te tirando o que você pediu, ele está transformando isso em algo melhor. Mas você precisa confiar. E se aquilo que hoje te desespera for exatamente o que vai te fazer agradecer amanhã?
E se o atraso for a única forma de Deus impedir que você se conforme com algo básico, quando o que Ele quer te dar é uma promessa premium, feita sob medida, desenhada no seu ateliê com amor e visão eterna? Às vezes, nossa impaciência nos faz aceitar a cópia, enquanto Deus ainda está aperfeiçoando o original. Ele não se esqueceu, não se distraiu, não mudou de ideia. Ele está apenas fazendo com que tudo esteja pronto. Está ajustando detalhes que você não poderia enxergar. Está ordenando fatores invisíveis para que, quando o que é seu chegar, não venha sozinho, venha completo. E então, não será apenas uma resposta, será uma manifestação gloriosa da sua fidelidade. E quando você contemplar a cena final, vai perceber, valeu a pena cada dia de espera. Então não se desanime, não diga que Deus te disse não, quando na verdade Ele só disse espera. Não fuja da demora, abrace-a, porque o que você está esperando não está apenas a caminho, está melhorando. E quando chegar, será tão evidente que você vai entender por que não podia vir antes. Porque você não estava pronto. Porque não era o tempo. Porque o que Ele quer te dar não cabe em qualquer calendário. Cabe no plano perfeito dele. Hoje eu te digo com toda convicção, confie. O que é seu está a caminho. Não está perdido, não foi cancelado, só foi redesenhado. Porque o que Deus atrasa, Ele não nega. Ele aperfeiçoa. E vai chegar, nem antes, nem depois, quando Ele decidir. E quando acontecer, você saberá que o tempo dele foi mais sábio que os seus planos, porque Deus nunca se atrasa. O tempo dele é sempre perfeito. Número 11. Deus te posiciona em território de promessa antes de manifestá-la. Talvez hoje você esteja em um lugar que não entende. Você se pergunta por que está aqui? Por que esse trabalho? Por que essa cidade? Por que essa estação? Sente que nada se move, que a promessa não chega, que está perdendo tempo. Mas hoje, Deus quer te dizer algo claro e direto. Eu já te entreguei o que você está esperando, só que primeiro te posicionei no território onde você verá isso se cumprir. Josué 1:3 diz com autoridade: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Não diz darei, diz tenho dado. Tempo passado, a promessa já foi feita. O cumprimento está a caminho. E o primeiro passo é este: pisar o território onde tudo começará a se manifestar. Deus te posiciona antes de manifestar, sempre. Ele fez isso com Abraão, levando-o a Canaã antes de ter sequer um filho. Fez isso com José, posicionando-o no Egito muito antes de se tornar governador. E fez isso com Josué, colocando-o fisicamente na terra prometida, enquanto ainda havia gigantes a serem conquistados. Porque antes de ver a promessa, Deus quer que você a caminhe, que a habite pela fé, que entenda que o lugar onde você está não é um acidente, é parte do plano. A sua cidade atual, sua igreja, seu trabalho, até mesmo essa estação emocional em que você se encontra, não são coincidência. São posicionamento estratégico. Deus te colocou num território exato de onde Ele vai derramar o que é seu. E mesmo que hoje esse terreno pareça seco, desconfortável ou até limitado, é ali que está enterrada a semente do cumprimento. Não tente escapar do lugar onde Deus te colocou. Observe com novos olhos, porque pode ser que esse lugar que hoje você critica seja o mesmo de onde verá seu milagre chegar. Deus não te posiciona por conforto, Ele te posiciona por propósito. E às vezes o lugar parece desconfortável porque não é seu destino final, mas é o seu ponto de partida. É como um general que assegura uma zona antes de enviar os recursos. Deus assegura sua posição e então envia o que prometeu. Por quê? Porque Ele não quer que a bênção te encontre fora do lugar. Ele quer que você esteja exatamente no centro da sua vontade quando tudo começar a se manifestar. Talvez hoje você esteja frustrado por se sentir preso. Mas e se aquilo que você chama de prisão, na verdade, for Deus te segurando no lugar certo para que você não perca o encontro divino com o seu destino? E se esse lugar onde você sente que nada acontece for, na verdade, a plataforma onde tudo vai começar?
Não subestime o valor do terreno onde você está, porque Deus não te move sem propósito. E se Ele ainda não te tirou daí, é porque é exatamente daí que vai chegar o que te pertence. Às vezes oramos por uma promessa, mas não entendemos que primeiro vem o posicionamento. Queremos a bênção, mas não queremos habitar o processo. Queremos o cumprimento, mas não aceitamos a designação geográfica, emocional ou espiritual que temos agora. Mas Deus não trabalha assim. Ele não libera o que prometeu até que veja você caminhando com obediência no terreno que Ele designou. A sua inconformidade com o lugar onde está pode, na verdade, ser o sinal de que você está perto. Porque muitas vezes, antes do cumprimento, vem o desconforto. É a forma como o Espírito te alerta que algo está prestes a se ativar e que você não precisa se mover. Você precisa estar atento. Porque a sua promessa não virá de outro lugar, virá do ponto exato onde você está posicionado agora. Deus não te colocou aí para te abandonar. Ele te colocou aí para te lançar. Olhe ao redor com fé. Enxergue com olhos espirituais. Qual é o terreno que você está pisando? Porque esse que você pisa hoje, mesmo que ainda não veja em plenitude, já te foi entregue. Você só precisa caminhar sobre ele, afirmá-lo, habitar com expectativa, porque o que Deus prometeu já é seu no céu. Só falta se manifestar na terra, e essa manifestação começará exatamente no lugar onde agora você se sente estagnado. Então não fuja, não olhe para outro lado, não menospreze o seu território. Talvez você ainda não veja o leite nem o mel, mas já está em Canaã, já está na linha de partida. Deus não te fez chegar até aqui para te deixar de mãos vazias. Ele te trouxe para te entregar tudo o que preparou desde o princípio. Mas antes, caminhe sobre o terreno, declare como seu, habite com fé, porque o que é seu não virá de outro lugar, virá de onde você está, quando Ele decidir, nem antes, nem depois, mas sim no tempo exato, porque o Deus que te posicionou também é o Deus que cumpre, e o tempo dele, como sempre, é perfeito. Número 12. A sua geração herdará aquilo em que você crê hoje. Talvez hoje você esteja crendo por algo que ainda não vê. Talvez esteja esperando por uma promessa que parece demorar além do esperado. Mas o que você não sabe é que enquanto resiste, ora, confia e permanece firme em meio à incerteza, você não está apenas construindo o seu testemunho, está semeando uma herança de fé que os seus filhos colherão. Porque aquilo em que você crê hoje determinará o que a sua geração viverá amanhã. Salmo 112 declara com poder: a sua descendência será poderosa na terra. Não porque eles merecem, mas porque você creu primeiro. A cada dia em que você decide não desistir, está cavando um poço espiritual do qual seus filhos beberão sem precisar escavar. Está abrindo caminhos de bênção que eles percorrerão sem precisar lutar as mesmas batalhas. Está edificando altares com a sua fé silenciosa. Porque a espera que você está enfrentando agora não é só sua, também está moldando o futuro daqueles que virão depois de você. Talvez você não perceba, mas cada lágrima sua é semente de liberdade para eles. Seus filhos não vão começar do zero. Eles começarão do nível onde a sua fé os deixou, porque assim funciona o reino. Cada geração herda os céus abertos que outra gerou com obediência. E isso muda tudo. Sua perseverança já não é só por você, é pelos seus, é pelos que ainda não nasceram, é pelos que um dia olharão para trás e dirão: alguém na minha família creu quando era difícil, e por causa disso, hoje eu caminho em terreno de vitória. Quando você decide esperar o tempo perfeito de Deus, mesmo quando tudo parece indicar que é tarde demais, está levantando um testemunho que vai além de você. É uma herança invisível, mas real. Uma cobertura espiritual que envolverá seu sobrenome por gerações. Porque a fé é mais do que uma experiência pessoal, é um investimento geracional. É uma declaração ao mundo e ao céu de que sua casa será território de promessas cumpridas. Talvez ninguém aplauda seu processo agora.
Ninguém vê o que você está carregando, ninguém entende por que você continua crendo. Mas Deus vê. E o céu está registrando, está anotando cada vez que você decidiu não desistir. Cada vez que escolheu adorar em vez de reclamar. Cada vez que fechou a porta e orou por algo que ainda não chegou. Cada vez que semeou fé em meio à dor. E tudo isso está se tornando parte de uma herança que nada, nem ninguém, poderá tirar da sua geração. As batalhas que você enfrenta hoje, seus filhos não terão que enfrentar, porque já estão sendo vencidas pela sua fé. Você está derrubando gigantes que eles só conhecerão através do seu testemunho. Está quebrando correntes que nunca tocarão as mãos deles. Está construindo um terreno de graça sobre o qual eles vão caminhar. E mesmo que talvez nunca te digam isso, eles viverão em uma liberdade que você conquistou com suas lágrimas, sua entrega e sua perseverança silenciosa. Isso significa que quando quiser desistir, olhe além de você. Pense nos rostos que ainda não nasceram. Pense naquela neta que um dia pode estar de pé em um altar adorando porque você não soltou a fé. Pense naquele filho que verá uma porta aberta e não saberá que foi você quem a empurrou com anos de oração. Pense nessa geração que não precisará começar do chão, porque você decidiu construir sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. E a sua fidelidade à palavra é o que manterá tudo firme. Não se trata só de você. Trata-se do que você está gerando espiritualmente. Aquilo que você cultiva hoje com sua resistência vai florescer nos campos da sua descendência. Eles serão poderosos na terra, não por sorte, não por coincidência, mas porque você semeou com fé, com lágrimas, com obediência. Porque você entendeu que esperar em Deus não é perda de tempo, é construção de legado. Então levante a cabeça, respire fundo. Você não está esperando em vão. Está semeando destino, está construindo uma história que não termina em você, mas que apenas começa em você. O que é seu vai chegar, mas o mais lindo é que o que você receber não será só para você. Será uma corrente de bênção que fluirá pela sua linhagem. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer abençoar o seu sobrenome, quer deixar uma marca na sua geração. E você está dizendo sim, com a fé que tem hoje. Não desista, porque aquilo que Ele prometeu vai chegar, nem antes, nem depois. Quando Ele decidir, e quando chegar, você entenderá que o tempo dele foi perfeito, não só para você, mas também para os que virão depois de você, porque a fé que você planta hoje será a vitória da sua geração amanhã. Número 13. Deus honra a sua constância com revelação progressiva. Talvez hoje você não entenda tudo o que está vivendo. Talvez ainda esteja esperando uma resposta, uma promessa, uma direção clara. Mas se olhar para trás, vai perceber algo que só a constância permite enxergar. Você entende mais agora do que há um ano. Você cresceu, você amadureceu, você discerniu coisas que antes te confundiam. Por quê? Porque Deus honra a constância com revelação progressiva. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus não revela tudo de uma vez. Ele ilumina o caminho passo a passo, à medida que você avança com fidelidade. Não é quem corre mais rápido que recebe mais luz, é quem caminha todos os dias. É quem se apresenta mesmo sem ver nada. Quem ora mesmo quando sente silêncio. Quem continua confiando mesmo quando o cenário não muda. Porque a revelação não vem da intensidade de um momento, vem da constância de um relacionamento. É como o amanhecer. No início, apenas uma sombra, depois uma linha de luz. E então, o céu inteiro se acendendo. Assim, é como Deus vai mostrando o que preparou para você. Se Deus te mostrasse tudo de uma vez, você não entenderia, não suportaria ou talvez sabotaria por medo. Por isso, Ele revela por etapas, por níveis, por estações. E Ele faz isso não por castigo,
mas por amor. Porque quem ama guia sem sobrecarregar. Mostra aquilo que você está pronto para ver. Entrega peças, não o quebra-cabeça completo. E a cada passo de obediência, ele responde com mais clareza, mais direção, mais discernimento. Cada dia que você decide ser constante, está se qualificando para ver o que outros não veem. Não porque você é melhor, mas porque a constância afina seu ouvido espiritual, te torna sensível, te aprofunda. Porque enquanto outros abandonam a espera e se contentam com revelações superficiais, você continua. E Deus te leva mais longe, mais profundo, mais alto. E cada revelação que você recebe se torna uma amostra do que está por vir. Um sinal gratuito do cumprimento que está a caminho. Aquela palavra que Deus te deu meses atrás, que talvez você não entendeu, hoje faz mais sentido, não é? Aquele sonho que parecia solto, hoje você vê como se conecta com o que está vivendo. Aquela história bíblica que antes você lia como informação, agora te fala como se fosse uma carta direta do céu. Isso não é acaso. Isso é revelação progressiva. Isso é fruto da sua constância. Porque só quem permanece tempo suficiente na presença descobre o que outros ignoram. Pessoas inconstantes não recebem revelações profundas, não porque Deus não queira dar, mas porque não ficam tempo suficiente para ouvir. A profundidade exige permanência, e a sua permanência está te posicionando para ver coisas que outros nunca viram. Porque neste reino, a luz não vem toda de uma vez, ela aumenta. E cada amanhecer é uma promessa cumprida de que, se você continuar caminhando, verá o dia completo. E se hoje o que Deus quer não é que você corra mais rápido, mas que caminhe com mais constância. E se o que Ele espera de você não é uma fé explosiva por um instante, mas uma fé paciente que resiste ao tempo, porque a constância nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas sempre muda a sua perspectiva. E uma nova perspectiva é uma revelação maior. É ver o mesmo com novos olhos. E isso, muitas vezes, é mais poderoso do que uma resposta rápida. Respire fundo. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas tem mais luz do que antes. E isso significa que você está avançando, que Deus está honrando a sua perseverança, que cada passo está te aproximando, não só do cumprimento da promessa, mas de uma compreensão mais profunda de quem Ele é, de quem você é nele e do propósito eterno que está sendo revelado na sua vida. A espera não é tempo perdido, é tempo de preparo para ver com mais clareza. Cada dia que você não desiste, o céu te recompensa com uma dose a mais de sabedoria, de discernimento, de visão espiritual. Porque Deus não deixa nas trevas quem caminha com fidelidade. Ele ilumina, Ele revela, Ele guia, não tudo de uma vez, mas sim passo a passo, como o amanhecer. Então, não pare. Não se compare com aqueles que parecem ter tudo resolvido. Talvez eles só tenham luz artificial. Você tem um amanhecer real. E mesmo que pareça lento, é firme. E o que é seu vai chegar. Mas enquanto não chega, você continuará vendo mais. Mais do plano, mais do propósito, mais do coração de Deus. Não antes, nem depois. Quando Ele decidir. Porque o tempo dele não traz apenas cumprimento, também traz revelação. E o tempo dele, como sempre, é perfeito. Número 14. O que Deus prometeu se cumpre, ainda que as circunstâncias mudem. Talvez hoje você sinta que tudo está mudando rápido demais. Pessoas que antes estavam, já não estão. Oportunidades que pareciam certas, desapareceram. Sua saúde, sua economia, seu entorno, tudo parece se mover como se você não tivesse um chão firme onde pisar. Mas em meio a essa instabilidade, há uma voz que ressoa mais forte do que o caos. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. E se Ele não muda, suas promessas também não mudam. O que Ele disse sobre sua vida continua valendo, continua de pé, continua ativo, ainda que tudo ao redor pareça desabar.
Deus não depende das circunstâncias para cumprir sua palavra. Ele não precisa que o cenário seja favorável, nem que você tenha tudo resolvido. Ele não está limitado pela economia, por diagnósticos médicos ou por decisões humanas. Sua fidelidade não oscila com as estações, e seu poder não diminui quando as coisas se complicam. O que ele te prometeu foi declarado de um lugar eterno, e circunstâncias temporárias não têm autoridade para cancelar o que foi decretado no céu. Às vezes pensamos que se tudo muda, a promessa muda também, mas é exatamente o contrário. As circunstâncias não alteram a promessa, são o palco onde a promessa se manifesta. Na verdade, muitas vezes Deus usa as próprias mudanças que tanto tememos para nos entregar a resposta que estamos esperando. Porque as crises não param Deus, elas aceleram seus planos. Ele não foge do caos, ele o usa como matéria-prima para revelar sua glória. Imagine por um momento que a promessa é um trem e você está na estação. As circunstâncias podem ser como o clima. Podem vir tempestades, sol intenso, até mesmo neblina. Mas o trem não deixa de chegar só porque o tempo mudou. O trem está programado. A promessa tem destino. E você não precisa controlar o clima, só precisa permanecer na estação, com fé, sabendo que o que é seu vai chegar, nem antes nem depois, quando ele decidir. As circunstâncias que hoje parecem estar contra você talvez sejam servas disfarçadas. Estão trabalhando sem que você perceba. Estão organizando, empurrando, movimentando peças para que, quando chegar o momento, tudo esteja perfeitamente alinhado. Porque Deus é assim. Usa o que dói para empurrar o que abençoa. Usa o que confunde para revelar o que transforma. Ele é capaz de pegar o que parecia uma perda e transformar em plataforma para a sua vitória. O mais impressionante é que enquanto tudo muda por fora, ele continua sendo o mesmo por dentro. O mesmo que te sustentou na sua pior noite, o mesmo que abriu caminho quando parecia que não havia saída, o mesmo que sussurrou esperança quando você já não tinha forças. Esse Deus ainda está aí. Ele não saiu do lugar. Ele não mudou de ideia sobre você. Ele não cancelou o que te prometeu e não vai cancelar, porque ele não mente, não improvisa, não se arrepende. Quando você se perguntar se ainda é possível, lembre-se disso. Não foi uma circunstância que te prometeu, foi Deus. E como ele não muda, o que disse se cumprirá. Talvez não quando você queria, nem do jeito que você esperava, mas sim, no momento perfeito. Porque o tempo de Deus não apenas entrega promessas, ele as amadurece, ele as purifica, ele as alinha com um propósito maior. É possível que agora mesmo você esteja olhando ao redor e pensando: nada do que vejo reflete o que Deus me disse. E isso pode ser verdade, mas é porque o que Deus disse ainda está em processo, e enquanto isso, sua confiança se fortalece, seu caráter é moldado, sua fé se aprofunda, porque às vezes o cumprimento da promessa não é a primeira coisa que Deus quer te dar. Às vezes, o que Ele quer formar primeiro é um coração que crê, mesmo quando tudo muda. Respire fundo. Você não precisa entender todas as mudanças para confiar na promessa. Você não precisa controlar o que se move para se firmar no que permanece. Lembre-se de que as estações podem mudar, mas o sol continua nascendo a cada manhã. Assim também, o que Deus disse vai se levantar acima de qualquer circunstância. Talvez você se sinta cercado por perguntas, por incertezas, por silêncios, mas mesmo ali, a voz de Deus continua firme, e o que Ele prometeu vai se cumprir. Hoje eu quero te dizer isso: o que é seu não está em risco. Não está sujeito ao vento, nem à opinião dos outros. Está selado pela fidelidade de um Deus que não muda. Então levante sua cabeça. Não viva com medo das mudanças. Viva com fé naquele que permanece. Não se agarre ao controle. Agarre-se à promessa. E enquanto tudo se move ao seu redor, você permaneça. Porque a sua estabilidade não vem das circunstâncias, vem do Deus que prometeu.
E ele nunca falha, nunca se atrasa, nunca muda. E o tempo dele, como sempre, é perfeito. Número 15. Deus cumpre suas promessas no tempo que glorifica o seu nome. Talvez hoje você esteja vendo que tudo parece estagnado, que nada se move, que tudo se atrasa, que a promessa não chega. Você se pergunta se Deus se esqueceu, se trocou você por alguém mais preparado, se talvez aquilo que você acreditou que era para você foi um erro de interpretação. Mas hoje eu quero te dizer com toda a convicção da palavra: Deus não improvisa. Sua demora não é negligência, é estratégia. Seu silêncio não é abandono, é preparação. Porque quando Deus cumpre uma promessa, Ele faz de tal maneira que o seu nome seja glorificado, não antes, nem depois, exatamente quando sua glória vai brilhar mais forte através de você. Em João 11:4, quando avisam a Jesus que Lázaro está doente, ele responde algo que parece contraditório. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Então Jesus se enganou? Não. O que acontece é que a morte não era o fim, era parte do cenário. A promessa não era que Lázaro não iria morrer, mas que esse processo não teria a última palavra. Jesus deixou que a dor se estendesse, que as lágrimas corressem, que o tempo passasse, porque quando o milagre chegasse, ninguém poderia dizer que foi coincidência. Todos saberiam que foi Deus. A sua espera não é uma pausa vazia, é uma construção divina. Cada dia que parece perdido é um tijolo no cenário de um testemunho que vai falar mais alto do que qualquer sermão. Quando Deus decide cumprir uma promessa, Ele não pensa apenas na sua felicidade, mas em como esse cumprimento vai refletir o seu poder, a sua fidelidade, a sua glória. Porque Ele não é um gênio da lâmpada que apenas concede desejos. Ele é um pai que forma, um rei que governa, um Deus que orquestra tudo com precisão milimétrica para que, quando o cumprimento chegar, todos possam dizer: isso só poderia ter sido Deus. Pense em todas as vezes que você clamou, em todas as noites em que ninguém te viu chorar, em todos os "não aguento mais" que você disse por dentro. Nada disso passou despercebido por Ele. Tudo faz parte de uma história que Ele está escrevendo para que outros vejam a sua glória através da sua vida. Porque às vezes, o que mais impacta não é que a promessa se cumpra rápido, mas que se cumpra depois que todos disseram que era impossível, que se cumpra quando ninguém apostava em você, que se cumpra quando a sua situação já não fazia sentido, nem tinha esperança, nem explicação. Deus está mais interessado em se glorificar através de você do que em te dar uma satisfação momentânea. Por isso, às vezes, Ele espera. Por isso, às vezes, permite que as pessoas te vejam cair, para que também sejam obrigadas a te ver levantar. Porque quando você se levantar, não será pela sua força, será pela mão dele. E isso sim, glorifica o seu nome. Há pessoas observando o seu processo, pessoas que não entendem por que você ainda crê, por que você não desistiu, por que ainda confia se nada aconteceu. Mas o que elas não sabem é que você não está esperando qualquer milagre. Você está esperando o cumprimento de uma promessa que tem o selo do céu e que vai chegar no tempo exato para que todos possam ver que foi Deus quem fez, que não foi sorte, que não foi coincidência, que não foi o seu esforço, que foi Ele cumprindo o que prometeu no tempo perfeito para glorificar o seu nome. E sabe de uma coisa? O atraso que hoje te frustra é a plataforma que amanhã vai sustentar o seu testemunho. Quando Deus se glorifica, Ele não faz pela metade. Não faz em segredo, não faz timidamente. Ele faz com poder, com evidência, com impacto. E é exatamente isso que vai acontecer com você. O que agora está demorando vai chegar de tal forma que até os que duvidaram de você vão ter que reconhecer que Deus estava nisso desde o começo. Levante sua cabeça, respire fundo e não permita que a impaciência apague sua fé. Talvez você não entenda por que tudo está demorando tanto, mas há uma razão maior.
Deus está preparando o momento em que a sua glória se manifeste através da sua vida. E quando isso acontecer, nada mais será igual. Você vai ver que valeu a pena cada lágrima, cada espera, cada noite sem resposta. Porque o Deus que prometeu não apenas cumpre, ele cumpre no tempo exato em que o seu nome brilha mais. O seu processo tem propósito, a sua espera tem peso eterno e o seu testemunho terá impacto geracional. Porque quando Deus decide se glorificar, ele faz em grande estilo. Ele faz com precisão. Ele faz com você. Então hoje, não saia do lugar onde você está esperando. Permaneça firme, porque o que é seu vai chegar quando ele decidir. Nem antes, nem depois. E quando chegar, todos saberão que foi Deus. Agora que percorremos cada batida desse plano perfeito, pare e olhe para a sua própria história com novos olhos. Tudo o que parecia atraso era Deus afinando o momento para que ninguém, nem mesmo você, pudesse dizer que foi coincidência. Se hoje o calendário da Terra ainda mostra espera, lembre-se de que o relógio do céu não se atrasa. Ele se alinha com o seu caráter, com a sua fé e, acima de tudo, com a glória que ele quer revelar em você. Eu te convido a fechar os olhos e se perguntar: como mudaria minha atitude se eu realmente acreditasse que o dia exato já está marcado? Deixe que essa pergunta penetre fundo e transforme a sua maneira de viver cada minuto. E quando o medo ou a impaciência voltarem a bater na sua porta, responda com a certeza que declaramos desde o início. Confio no tempo perfeito de Deus, o que é meu chega na hora certa. Que essa convicção seja a sua bússola. Caminhe, adore, espere. E quando a promessa explodir na sua realidade, que o primeiro obrigado seja para o autor do tempo, porque sua fidelidade sempre chega na hora exata.